Quero fazer um Por favor. depoimento pessoal. Já tem algumas décadas, né? Eu recebia um livro, né? Eu trabalhei numa empresa, a empresa era uma empresa brasileira, mas uma empresa grande, ainda é uma das maiores empresas do Brasil. E o CEO lá, que naquela época não era CEO, não era diretor, que seria o CEO lá, ele tinha uma revista que ele fez Harvard, então ele recebia aquelas revistinhas de Harvard, 3 em 3 meses, papel mesmo, naquela época papel, não tem nada disso. E na unidade éramos 3 mil e poucas pessoas, ninguém falava inglês. Né? 80 era coisa raríssima. E eu era um dos poucos que arranhava alguma coisa. Aí quando ele descobriu, o que ele fez? Ele pegava o livro, não, a revistinha de Harvard, review, não sei o quê, não lembro mais direitinho, e mandava sempre para mim. Então eu acabei tendo a coleção de Harvard através dele. Ele E recebia, estudou lia, inglês, né? em inglês, tudo em inglês, a revista toda em inglês. E aí, num desses dias, eu vi uma reportagem maravilhosa sobre as lideranças modernas daquela época, é óbvio, né? Eu olhei assim, falei, gente, olha só como é que eu estou moderno. Eu me auto-intitulei ali, caramba, nos 4 quadrantes que tinham lá, eu sou esse cara, como é que eu sou bom? Aí quando eu fui lendo até o final, ele disse assim, o enquadramento não é feito pelo líder, o enquadramento é feito pelo subordinado. Isso aí. Aí o que eu fiz? Traduzi, porque não tinha jeito, né? Traduzi na maior dificuldade, com um dicionário mesmo, não tinha internet. Peguei uns 4 ou 5 pessoas, não chamei muitos não, mas os 5 que trabalhavam mais próximos de mim. Peguei o questionário e falei assim, olha só, Eliana, esse material é um material de estudo meu. Eu quero só uma coisa de você, Eliana, que você seja sincera. Se você não for sincera, eu realmente vou ficar chateado com você. Eu quero sinceridade. Doa a quem doer. Se tiver que doer a mim. Mas sabe aquela segurança de que eu ia ser o melhor, né? E aí mandei. Quando veio, eu fui um pouquinho acima do pior. Aí meu Deus, os funcionários me veem assim. Aí eu fiz uma reunião. Olha o desenvolvimento. Chamei o grupo. Falei, gente, olha só. Eu tive esse resultado. Eu gostaria de saber por quê. Aí eu comecei, por exemplo, eu sempre comunico as coisas para vocês. Eu vi que esse item foi colocado lá embaixo. Aí o pessoal, você comunica, mas não ouve ninguém. É aquilo que tem que fazer. E papai, eu falei, cara, eu saí dali outra pessoa. Aprendi muito com esse meu grupo. Coisas que eu achava que eu era maravilhoso, eu não era. Coisas que eu achava que eu era democrático, eu não era. Comunicações que eu passava e pensava que eram perfeitas, não eram. E eu aprendi, na época eu tinha uns 28, 29 anos, né? Muito, muito, muito com quem? Com a minha equipe. Era uma Isso. equipe também de pessoal de nível superior, né? Eles eram analistas, técnicos de nível superior, e aprendi. Eu dou esse exemplo porque isso é uma realidade. Eu não estou dizendo que é uma coisa que Eu eu acredito aprendi com nisso. isso. E, Eu acredito na troca. Então, eu não acredito que a NR1 ameaça as empresas. Eu quero dizer isso para todos os empresários que estão nos ouvindo. Não é uma ameaça, é um processo de desenvolvimento. É um processo. Dava para fazer isso há 10 anos atrás? Não dava, gente. A gente não estava pronto para isso. Precisamos adoecer, mas se você for ler lá as doenças do trabalho, depois que muita gente caiu na obra, que eles foram fazer escadas de segurança. Depois que muita exatamente. gente perdeu os movimentos da mão, que entrou a lei da Dort. Depois, sabe, esse é um processo. A gente precisa, infelizmente, a gente ainda aprende com os nossos erros, E né? isso é uma Não dá para. máxima, O né? ideal É uma seria ser O máxima. sábio, ideal, mas ainda não então, o chegamos ideal lá, né? agora é esse. A gente precisa prevenir o ambiente. O ambiente da Exatamente. empresa tem que ser, a gente fala, né? Igual diz o Winnicott, da mãe suficientemente boa, Boa, vamos dizer aqui para a empresa. A empresa tem que ter um ambiente suficientemente bom. Vai ser sempre maravilhoso? Não, gente, porque se eu acordei de mau humor aquele dia, não vai ser bom. é Exatamente. claro, não tem jeito. E você acha que as empresas vão estar preparadas para isso? Principalmente aquelas empresas que a gente conhece, né, Eliana, que tem a questão de ser uma empresa forte. E eles acabam colocando empresa forte como empresa agressiva. E aí a liderança vai por aí. A liderança forte é aquela que é mais agressiva, né? Então, eu acho que
Como é que vai ser? Como é que vai ser esse preparo? Porque eu vejo também uma mudança de cultura aí nessa questão, né? Eu acho bem interessante o que você está falando, porque a gente tem que dizer o seguinte, né? As grandes empresas no Brasil e as melhores empresas para se trabalhar já fazem isso há mais de 10 anos. Sim, sim. Certo? Então, existem empresas que já se preocupam com isso. O que não quer dizer que não tenha funcionários que adoecem. É muito importante a gente entender isso. Não é porque a gente vai cuidar do ambiente que não vai ter funcionário que vai adoecer. Certo? Sim, a gente precisa entender. Então, eu tive a oportunidade, por exemplo, de trabalhar numa empresa do BTG, que é uma empresa que tem gente jovem, ambiciosa e que vai doar a vida até conquistar os seus milhões, certo? Então, uma empresa dessa, que tem essa cultura, o ideal é que ela tenha pessoas que sonhem com 1 bilhão. Uma pessoa que está ali, que quer ganhar, acha que 100 mil tá bom, ela vai adoecer. Então, mais do que nunca, a gente vai precisar das pessoas certas nos lugares certos. No lugar certo. Empresas como a Ambev, empresas como a Petrobras, outras empresas já estão mudando a sua cultura, porque elas já apanharam tanto que elas estão movimentando há bastante tempo, pelo que eu acompanho, o crescimento da liderança. O que ainda acontece em algumas empresas é o machismo. Quanto menos mulher existe na liderança, mais agressiva a empresa é, né? Porque é a questão da testosterona, né? A gente está falando aqui. Exatamente. Isso. Mas, de novo, gente, é um processo. O que mais me preocupa, eu vou falar para vocês, são as pequenas e médias empresas, tá? Porque as pequenas e médias empresas, elas têm a necessidade, vamos dizer assim, elas acham que tudo é custo. Tudo é custo. Elas querem tirar tudo que elas podem, então todo mundo é PJ, vão trabalhar direto, você precisa fazer isso, porque, né, eu não tenho dinheiro. A minha empresa está sempre, o meu DRE é sempre o mínimo possível. Essas empresas precisam mudar. Essas empresas precisam se profissionalizar. Entre no nosso YouTube, Papo Transparente. Você também pode nos assistir pelo Spotify e no LinkedIn. Não perca, falamos sobre o que está acontecendo de atual e das possibilidades de emprego, de trabalho, de empreendedorismo, de startup, de estágio, tudo voltado para você.